Está agora no primeiro jornal o advogado do juiz Neto de Moura. Boa tarde, Dr. Ricardo Serrano Vieira. Boa tarde. Esta transferência de funções é uma derrota para o seu cliente? Não, de modo algum. Tinha sido, de certa forma, pensado essa possibilidade há uns meses. Tentou-se, num primeiro momento, através do Supremo Tribunal de Justiça... Que disse que não? E penso que agora esta solução, de facto, na minha opinião, é a mais aconselhável no momento. Aconselhável? Aconselhável. É que o Presidente do Tribunal da Relação do Porto, ou seja, o chefe do juiz que o Sr. representa, diz que a transferência, e eu vou citá-lo, serve para preservar a confiança dos cidadãos no sistema de justiça. Isto não é uma derrota? Eu penso que não. Eu penso que é mais uma perspectiva de evitar mais polémicas sobre decisões que venham por parte do Sr. Juiz Desembargador. Mas é que se a ideia é preservar a confiança dos cidadãos na justiça, é sinal de que a presença do juiz Neto de Moura era um fator de desconfiança na justiça. Eu não tenho essa leitura, respeito quem tenha a leitura diferente da minha. Se calhar, para esclarecimento cabal dessa afirmação, é perguntar ao Sr. Presidente do Tribunal da Relação do Porto. Ou então interpretar português. O juiz Neto de Moura deixa de apreciar casos de violência doméstica. Isto quer dizer que apreciou mal os anteriores? Não. Tem-se debatido muito os acórdãos do Sr. Juiz Desembargador, estes 3 acórdãos em particular. Em um deles foi posta em causa a decisão. Portanto, em termos técnico-jurídicos, as decisões são irrepreensíveis. É um facto. A questão está nos considerandos morais Os das considerandos. sentenças. Essa matéria foi avaliada pelo Conselho Superior da Magistratura, está agora em objeto da parte de recurso no Supremo Tribunal de Justiça. Mas considera que essas apreciações morais fragilizam a justiça ou não? Podem fragilizar, embora eu não tenha visto, neste caso em concreto, nestes 3 acórdãos, não tive a mesma interpretação, como disse há pouco, se calhar é uma questão de português, mas não tive a mesma interpretação. Repare que existem aqui 3 momentos diferentes, os 2 primeiros acórdãos que dão origem ao processo disciplinar e agora o terceiro que foi amplamente divulgado há 2 semanas. Respeito à linha de raciocínio de alguns dos vogais que tiveram presentes na decisão, na deliberação de condenação na sessão disciplinar, embora, do ponto de vista técnico-jurídico, não concordo com os mesmos. O Sr. já o disse, o seu cliente pediu 2 vezes ao Supremo Tribunal de Justiça para deixar de apreciar estes casos. Uma vez. Uma vez? Uma vez. Para deixar de apreciar estes casos de violência doméstica. Isto não é uma confissão de incapacidade para tratar destes casos? É uma pergunta interessante, mas a resposta é negativa. O Sr. Juiz, quando pediu a escusa, pediu no sentido de evitar mais polémicas e porque sentia... Portanto, ele considerava que apreciava bem os casos. Tanto mais que as decisões, elas são irrepreensíveis. Podemos discutir, como referiu há pouco e bem, o modo como se chegou àquela conclusão jurídica. Mas parece-me que aqui, basicamente, o que nós assistimos neste caso foi um ataque pessoal ao Sr. Dr. Juiz Neto de Moura e às decisões que tomava. A minha pergunta é, tendo em conta esse pedido de transferência, consumado depois pela ordem do Presidente do Tribunal da Relação, se isto não fragiliza o seu cliente até na apreciação dos outros processos que agora se vão seguir e que já não têm a ver com violência doméstica? Não. Estamos a falar de um juiz que tem quase 3 décadas de exercício de funções. Eu diria que é irrepreensível. Não há conhecimento para além desta polémica que foi instaurada nestes acórdãos, por causa precisamente... Mas o problema é que a lei é aplicada por homens. E é interpretada por homens de acordo também com o domínio do direito, necessariamente, mas também de acordo com a sua estatura moral. Com certeza. O que eu lhe pergunto é se a estatura moral revelada pelas apreciações do juiz Neto de Moura nos acórdãos proferidos não prejudica a sua interpretação do direito. Não, porque repare, a posição da defesa do Sr. Juiz Desembargador sempre foi, desde o início, que o que está vertido nos acórdãos e que teve origem no processo disciplinar, ela não pode ser retirada de um determinado contexto. Ou seja, o Sr. Juiz, quando fez referência para a questão da Bíblia, a questão do Código Penal que foi alterado, fê-lo numa perspectiva de enquadramento, não argumentando. E
Eu compreendo que algumas... Eu percebo o que me está a dizer, doutor, mas a verdade é que o que temos aqui é um juiz que, no caso de uma mulher que foi agredida com uma moca com pregos por trair o marido, o seu cliente diz, e vou citar, o adultério é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem, e depois acrescenta que a Bíblia diz que deve ser morta. Isto traduz um certo quadro moral. E é este quadro moral em relação a ele que eu lhe pergunto se isto não condiciona a apreciação de qualquer caso, seja ou não de violência doméstica. Não condiciona de modo algum. Torno-lhe a dizer, a justificação para o Sr. Juiz ter inscrito essas afirmações tem a ver com o enquadramento que o Sr. Juiz quis fazer. Podemos discutir se podia ou não podia, mas o que ele quis fazer foi traçar um enquadramento de como é que a nossa sociedade, ao longo dos anos, não agora, ao longo dos anos, foi abordando o problema da violência doméstica. Esta questão de desferir, de considerar que um soco que perfura um tímpano não é um caso dos mais graves de violência doméstica, também é uma questão de enquadramento. Se quiser, eu posso lhe explicar o que é que estamos a apreciar nesse caso em concreto. A afirmação que acabou de proferir, como lhe digo, isoladamente causa algum espanto. Mas temos que perceber e ler o acórdão para entender que o Sr. Juiz Neto Moura não desvaloriza esse comportamento. Tanto mais que este cidadão que apresentou, ou que foi análise de recurso... Eu li o acórdão e não encontro uma censura muito concreta. A censura, o Sr. Juiz Embargador, isto são as regras do processo. Tem que apreciar aquilo que está em recurso. E aquilo que está em recurso... Pois, e o que estava em recurso não era a questão da Bíblia nem da... Mas nesse terceiro acórdão não vê nenhuma questão da Bíblia. Não, era a questão de considerar se o soco é ou não suficiente para... Não, peço desculpa. O que estava em apreciação no terceiro acórdão, e se posso falar sobre essa matéria, era a análise se a decisão da primeira instância estava ou não estava corretamente aplicada. Curiosamente, aquilo que saiu a público é que o Sr. Juiz teria retirado a pulseira, portanto, as tais medidas de vigilância que tinham sido impostas. Agora, é preciso esclarecer que, nessa decisão, o Sr. Juiz aplicou a lei. Como? Se nós temos uma legislação que prevê... Certo, mas mais uma vez aí a questão não está na aplicação da lei, que leva à retirada da pulseira eletrónica, está nos considerandos que são feitos, como esta questão de um soco que perfura um tímpano não ser dos casos mais graves de violência doméstica. Essa é sempre a questão. O Sr. disse que o seu cliente decidiu sempre bem, que as decisões são irrepreensíveis. O Conselho Superior da Magistratura não acha? Eu discordo de si. Aliás, basta analisar a decisão do Conselho Superior da Magistratura para se entender que o alvo do processo disciplinar não é a decisão em si, é precisamente o modo como o Sr. Juiz redigiu esses acórdãos. Portanto, as decisões nos 3 acórdãos estão bem aplicadas. E aqui é incontornável, o próprio Conselho Superior da Magistratura diz isto. O doutor juiz, o juiz Neto Moura, diz que foi miseravelmente enxovalhado, estou a citá-lo, por tudo o que tem sido dito em praça pública por críticos, comentadores e tudo isso. Acha que as mulheres visadas no acórdão do juiz também podiam usar esta expressão em relação a ele? Eu acho que sim. Eu acho que sim, se achassem que se de facto sentiu nessa posição. E se sentissem nessa posição, e não estou a dizer que não se sentem, mas se sentirem nessa posição, têm os meios legais para poderem reagir. Agora, o que não pode acontecer, e eu acho que aqui estamos quase todos de acordo, eu não tenho memória nos últimos 20 anos de um ataque tão feroz, e a expressão é minha, não é do Sr. Juiz, é minha, de um ataque tão feroz a um magistrado judicial. E repare, só para que fique bastante esclarecido, estes acórdãos são decisões colegiais, não é só de um juiz, são de vários juízes. São acórdãos que estão a analisar decisões de primeira instância e eu não vejo a ser tratado da mesma maneira os outros magistrados judiciais. Dr. Ricardo Serrano Vieira, muito obrigado pela sua presença no Primeiro Jornal.